Quero que tu marque sim ou não para as seguintes perguntas. Emagrecer é um projeto que custa caro. O café da manhã é uma refeição muito importante para mim. É importante comer pouco no jantar. Quando eu como proteína, com salada principalmente, eu emagreço mais rápido. Se eu quiser realmente perder gordura corporal, eu preciso malhar mais. A minha cabeça foi programada para relacionar emagrecimento com redução de calorias e redução de doce. Bom, mas antes de eu comentar essas questões, né, que tu marcou sim ou não, quero te contar uma história. Há 13 anos atrás, eu atendi duas gurias da mesma idade, com a mesma altura, quase a mesma altura, e pesos muito parecidos. Uma vinha, né, do mundo, do mesmo mundo, mas um outro mundo, com mais grana. Ela era diretora de RH, alguma coisa do RH, não me lembro mais se era diretora, mas algum cargo bem importante de uma empresa, que eu trabalhava lá, eu atendia lá como nutricionista. E a outra guria era a minha manicure, que eu ia toda semana. Ai, que saudade, que aqui no Canadá não tem, de fazer a unha toda semana. Ai, coisa mais maravilhosa. E eu ia toda semana lá fazer a unha com ela. Eram duas pacientes que eu tinha ao mesmo tempo no consultório. A história das duas é o ponto-chave para que essas respostas acima, né, essas questões sejam conversadas e sejam repensadas. Porque lembra, a gente não é robô. A gente pode se reprogramar e se programar sempre. Basta a gente querer entender e olhar de um outro ângulo. A Roberta, da empresa, ela tinha muita grana, por merecimento. A guria trabalhava que nem uma condenada, sabe? Ela trabalhava muito, ela estava subindo na empresa, ela tinha a mesma idade que a Shirley, minha manicure. O que aconteceu? A Roberta, quando chegou para mim, ela falou assim: Tina, olha só, eu tô bem de grana, eu sei que eu posso comer bem, eu posso ir em bons restaurantes, eu posso dar tudo de mim, e eu tenho como. Minha pessoa que trabalha para mim é super ponta firme, então vamos lá que tá no meu momento. Eu quero resolver isso rápido. Eu falei, bom, tá legal, entendi. Na mesma semana, eu atendi a Shirley, que estava num outro mundo paralelo. E ela me falou, olha aqui, ó, eu vivo de cesta básica, que é a cesta básica que meu marido ganha. Então, assim, não tenho como comprar esse monte de coisa. Há 13 anos atrás, gente, vamos pontuar aqui, né? Não tinha esse monte de informação na timeline, né? Já tinha internet, lógico, né? 3 anos atrás, já tinha muita coisa, mas não tanta coisa, né? Mas a Shirley sabia que ela deveria ter, ela achava, né, que ela ia ter que comprar umas coisas mais caras. Eu falei, não, Shirley, vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui, mas entendi a tua colocação. A Roberta tinha vindo de várias dietas que naquela época, 13 anos atrás, estavam começando, das proteínas, que estava começando, mas já tinha, né, já estava rolando. Ela vinha também no início dos orgânicos, que, bom, quem tinha dinheiro para comprar, quem tem, né, aliás, sai na frente muitas vezes, né, quando o assunto é saúde. Então ela tinha como. Já a minha amada querida manicure vivia da cesta básica, é a vida e, né, era isso. Bom, mas o que eu quero falar é o que eu fiz em comum também para as duas, o que eu ofereci para as duas da mesma forma. Primeira coisa, receita. A Roberta vinha muito, né, com a ideia assim, tem que reduzir carboidrato no final do dia, porque eu sei que não pode, metabolismo baixo, todo um conhecimento que ela tinha adquirido através de vários lugares, né, e alguns tinham sentido, outros eu achava que estava exagerado, mas enfim, era uma coisa que ela me pedia muito para receitas com mais proteína de noite. E a Shirley estava assim, sem saber muito para onde correr, achando muito esquisito ela fazer uma dieta com cesta básica, emagrecer comendo coisa da cesta básica, sabe? Não comprando nada diet, nada light. Então ela estava mais aberta e eu perguntei, qual é o horário? O que tu tem um desejo, né? Adoro perguntar o desejo das pessoas. E ela, eu quero comer pão de noite, assim, arroz com feijão com meu filho, porque é a hora que eu tô em casa. Eu falei, tá, beleza, então uma, né, pedia muito a não ter carboidrato à noite, a outra pedia, pelo amor de Deus, deixa o meu carboidrato à noite. Que foi o que eu fiz. Eu pensei, as Nutri vão me matar, né? Tudo aquilo que eu aprendi a distribuir no mesma refeição, tudo igualzinho, não vai rolar. Mas no dia delas, fechava, então eu fiquei tranquila. Eu falei, não, mas o dia tá fechando. Beleza. Em questão de exercício, a Roberta estava matriculada numa baita academia legal que a empresa pagava, então ela estava comprometida aí 2 a 3 vezes por semana, fazer lá 1 ou 2 horas até, né? Nem sempre ela conseguia, com o passar das semanas, a gente continuou se encontrando, mas ela estava ali com aquilo
garantido, né? E a Shirley falou, bom, não tenho nem como fazer exercício, que eu perguntei para ela da possibilidade de exercício, e aí eu falei assim, não, tudo bem, mas quanto tempo tu caminha até o ponto, né? Como é que é lá? Ah, bom, até o ponto é meia hora. E eu falei, pô, tu vai pro ponto e volta, se é 1 hora por dia, lá é mais ou menos isso que eu caminho. Eu falei, então tá, beleza, tudo bem. Tá se movimentando, né? Até porque a diferença entre exercício físico e atividade física é isso, né? A gente vai lá e faz de forma sistemática, né? Que é um exercício físico. E a atividade física é tu te movimentar, é tu fazer as coisas mais a pé, é tu usar mais as pernas do que a bunda para sentar, né? Então até aí tudo bem, tava tudo certo. A gente mexeu muito no modo de preparo das coisas da Chile para não fritar tanto as coisas, né? Que ela contou um negócio que eu falei, bah, o Chile não dá. E ela falou assim, ai não, sabe, Tina, meu arroz é muito solto, muito soltinho. Porque a gente tava olhando lá a lista da cesta básica, imaginando como que a gente ia preparar as coisas, misturar, por exemplo, banana, bater com leite, né, que eram coisas que ela recebia na cesta básica, que ela podia comprar, várias coisas. Aí eu falei, tá, ô Chile, como é que é teu arroz? Ela, é branco. Eu falei, tá, tudo bem, não tem problema ser branco, mas como é que tu faz? Ela, primeiro eu refogo, frito, eu falei, dá pra botar menos óleo? Ela, não dá, eu vou diminuir, mas eu acho que eu vou ter que tirar o óleo do final, né? E eu falei, que óleo do final? Ela, não, que no final, quando tá pronto o arroz pra ficar soltinho, eu coloco meia xícara de óleo por cima, que é pra ficar tudo solto. Eu falei, bah, não. Pô, meia xícara de óleo só pra ficar solto? Aí tiramos esse óleo, né? E na casa da Roberta, tudo era no vapor, no forno. Beleza, tava tudo certo, né? E tinha uma pessoa maravilhosa que cozinhava para ela podia comprar, que bom, né? Coisas legais. E tinha uma questão ali que era a família não enjoar, porque ela tinha um filho pequeno, a sogra morava com ela e o sogro estavam sempre lá, se não me engano, que eles moravam em outra cidade, toda hora estavam lá. E o marido tinha algumas coisas assim que hoje eu chamo de frescura, mas na época eram algumas requisições importantes, se não repetia comida, né, de ser comida feita na hora, então tinha toda essa demanda assim, um pouco mais de organizar um cardápio mais certinho na casa da Roberta do que na casa da Shirley. A Shirley, quando não estava trabalhando no final de semana, né, que ela trabalhava sábado, mas domingo, ela fazia uns bicos com uma comadre dela lá, que era quem olhava o filho dela com salgadinho de festa. Bah, só coisa boa, né? Coxinha, aquela bolinha de queijo, tudo aquilo. Então a gente organizou que o final de semana dela ia ser um pouquinho mais livre, e aí a semana dela eu ia apertar um pouco, ia deixar só um pão de noite, depois ela ia fazer a carne que eu dei a receita e comer com tomate, que ela falou que tudo bem, que ela comprava barato na feira da casa dela ali. Então a gente organizou meio que a mesma coisa, né, para ela, porque ela queria ficar mais livre no final de semana, e eu ensinei ela a compensar também. Já a Roberta tinha muito evento, tanto durante a semana na empresa, de almoço, com cliente, com sei lá com quem, e final de semana, ela e o marido gostavam muito de ir pro sítio, eles tinham, convidar os amigos, não era sempre muito aquela comilança que vai o dia inteiro, né? E aí eu falava, ó, vamos organizar isso, né? Vamos distribuir melhor isso. Tá, assim, a comilança do final de semana distribuir, pra não ficar o dia inteiro comendo, né? Depois de 2 meses, a Roberta começou a desmarcar algumas consultas, a Shirley nunca deixava de ir, eu realmente encontrava a Roberta mais no corredor, assim, né, do trabalho, que eu ia só uma vez por semana lá atender. A Shirley eu via toda semana no meu consultório e também final de semana quando eu ia fazer a unha às vezes. E a Shirley emagreceu 12 quilos e a Roberta parou o tratamento. Agora, um momento muito importante aqui é alinhar contigo, que está aqui prestando atenção no que eu estou falando, que eu não estou dizendo de forma nenhuma que quem se ferra na vida é que dá certo, quem sofre é que aprende. Não estou desmerecendo quem conseguiu o teu privilégio de estar num lugar em destaque, tanto profissional quanto financeiro. O que eu estou dizendo é que o simples funciona. O que é o simples? É a comida básica, né? Eu, por exemplo, não conheço nenhuma pessoa que enjoa de pão na chapa, mas eu conheço várias pessoas que enjoam de comer o mesmo almoço 1 ou 2 vezes por semana. Então tem um limite ali entre a repetição extenuante, aquela coisa que, puta, não aguenta mais comer aquilo, e tem limite também por querer variar tudo e viver sempre num mundo de conto de fadas com a comida, tá? Isso é uma questão. E quando a gente fala em bolso, em dinheiro, é lógico que quem tem mais grana, mais educação, mais acesso, pode ter o conhecimento mais rápido. Claro que pode. Só que não quer dizer que tem. E também não quer dizer que uma pessoa que não tem estudo ou que não tem, né, nem tempo para ficar entrando em sites, comprando livros, não possa entender o que é para ser feito.
Uma vez eu ouvi uma frase, aliás uma frase que dizia assim, aquilo me pegou muito, que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Eu acho que tem tudo a ver, o professor não precisa ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser uma frase que alguém falou, alguma coisa te dá um estalo. E é lógico que para Shirley fez sentido ela poder comer as coisas que ela gosta, numa quantidade que alguém especialista, que era eu, estava dando para ela. Ela estava agradecida com a oportunidade de eu poder atender ela de graça, porque lógico que eu atendia ela de graça. Então ela aproveitou aquilo. Agora, eu não estou desmerecendo a Roberta, porque ela estava numa fase de vida muito complicada. Aliás, as duas estavam numa fase do casamento muito complicadas. Até isso elas tinham em comum. E a Roberta não deu conta, né? Naquele momento não era para ela, ou talvez ela não tivesse aberta para entender que o simples funcionava, que não era aquilo que a revista dizia, ou que o artista ou que a vizinha tinha feito que ia servir para ela, né? Ela estava com muita informação na cabeça, sem saber direito em quem acreditar, no que acreditar e o que fazer. Ali eu vi, como nutricionista, como profissional, que quanto mais simples for o tratamento da pessoa, mais ela leva adiante. E quanto mais ela leva adiante, mais o resultado aparece. Porque é aquela coisa, né, que mexe com grana, fala que tem que investir e deixar o dinheiro lá. Então, tu põe e deixa. Então, é a curva do crescimento, é o tempo e o crescimento, né, a curva. É exatamente isso com a comida. Só que é falado que tudo que é rápido e dá resultado rápido é eficiente. Gente, eu acho que é o contrário. Mas e aí, né? Como que ficou lá há 13 anos a Shirley e a Roberta? A Roberta eu não encontrei muito mais, porque ela mudou de lugar, de sede lá. Fiquei sabendo só que ela continuava na luta, né? Porque as pessoas que falam com nutricionista já falam dando uma satisfação, dizendo como é que estão, né? O que a fulana tá fazendo. E ela estava ainda na batalha, mas estava, né, com uma posição social muito legal e tentando melhorar sempre. Já a Shirley, e não tinha emagrecido muito, a Roberta, pelo menos não comigo, né? Depois disso, não sei. E a Shirley, depois de um tempo, eu me mudei de bairro. Fui morar em outro bairro, ainda em São Paulo, e não fiz mais a mão com ela. E depois de um tempo, eu falei, vou lá ver a Shirley, né? Depois de uns meses, mais ou menos um ano depois, eu fui lá. E ela estava engordando de novo. Aí eu sentei, ela meio com vergonha de mim, né? Marquei a hora com ela, tô com vergonha de ti, ainda bem que tu não veio mais. Eu falei, me mudei, né, de bairro e tal. E eu falei, Shirley, mas o que aconteceu? O que tu acha que aconteceu? Aí ela disse, é que depois que eu emagreci tudo que eu queria, que eu coube nas minhas roupas, que tava tudo bem, que eu entendi, né, que eu podia fazer arroz, feijão, carne, desde que eu não fritasse muito, e se eu distribuísse mais o meu pão e o meu arroz de noite, não comesse arroz e pão de manhã e no almoço, né, tudo aquilo que a gente tinha feito juntas. Depois que eu emagreci, eu não sabia mais se era isso que era para fazer. E aí eu comecei a abrir mais opções, e aí eu acabei perdendo a mão. Sabe que ali eu pensei uma coisa, eu fiz errado. Eu trabalhei com ela, né, que foi quem continuou no consultório, né, a Roberta infelizmente saiu, porque não estava num bom momento, sei lá. Com a Shirley eu não trabalhei a manutenção. Eu falei, puta, mas é da minha parte que estava errado, porque eu também sempre conduzi até então, até esse episódio da Shirley e da Roberta, me abria a cabeça, eu conduzia muito as coisas em função do emagrecimento, que eu acho que é o que a maioria dos profissionais, né, tanto médicos quanto nutricionistas, conduzem. Então, assim, isso aqui é para emagrecer, então vamos achar a fórmula do teu emagrecimento coerente, né, daquilo que tu vai levar. Mas, a manutenção, aquilo ali me acabou o dia. Eu fiquei pensando, mas que nutricionista que eu sou, que só ensina a pessoa a emagrecer, ela vai ter esse mesmo problema o resto da vida? Tem que ensinar a manter. E aí eu comecei a estudar a manutenção do peso. Artigos que mostravam, infelizmente, que 80% das pessoas engordam de novo. Que depois de 6 anos, quase todo mundo já recuperou aquele peso que perdeu. E, putz, né? Aí eu comecei a investir em outros tipos de tratamento que eram muito mais voltados para essa percepção da manutenção junto com o emagrecimento do que só o emagrecimento.